Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos estar nessa tarde mais felizes, com os corações mais tranquilos, para recebermos mais um pouquinho das lições do Evangelho que nos serão trazidas através desse livro que estamos estudando, chamado Mais Perto do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, tá certo? Como vocês sabem, nós estamos estudando esse livro, já vamos hoje ver o 4º capítulo. São mensagens muito rapidinhas, que servem como pílulas de luz assim ao longo da semana, tá certo? Para dar aquela energizada na gente e tornarmos mais fortes para enfrentarmos cada vez melhor os problemas da vida, tá certo? Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado inteiramente na divulgação dos temas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, obviamente. O nosso canal, como aqueles que já estão acompanhando há mais tempo, né? Nós temos aí mais de 1.000 seguidores. Não se destina a notícias bombásticas, nem a feitos clamorosos, nem para chamar a atenção, nem falar do fim do mundo, nem nada disso, né? O que a gente quer é trazer de forma singela os conhecimentos que nós temos através da doutrina espírita e que os amigos espirituais têm trazido para nós ao longo dos tempos, tá certo? E esse livro aqui é mais um exemplo do que nós estamos falando, tá certo? Então, vamos lá? Como eu disse, a gente... e lembrem-se, gostarem do canal, deixarem o seu like, se inscreverem, compartilharem com os amigos, para que o canal, com esse conteúdo que vocês estão vendo, né, que esse conteúdo mais sereno, mais singelo, mais sólido no sentido da divulgação pura e simples das lições que os amigos espirituais nos trazem. Se vocês gostarem, mande para os amigos para que eles se inscrevam no canal. Pode acionar aqui um sininho de notificação que aparece aqui para vocês serem avisados toda vez que um novo vídeo for publicado, tá bem? Então vamos lá. O capítulo de hoje chama-se Aflitos. Olha só que interessante, capítulo 4, Aflitos. O Emmanuel começa a dizer: Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Mestre Jesus. O Cristo, na verdade, lá no Sermão da Montanha, né, o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, tá certo? Mas o Emmanuel continua dizendo o seguinte: Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Ou seja, Deus não está nos punindo com a aflição e com a dor por mero prazer, tá certo? Deus é soberanamente justo e bom e quer a nossa felicidade acima de tudo. Então ele fala assim, o Emmanuel, né? Não podemos esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. E somente aqueles que procuram a frente se transformam em construtores do progresso. Só aqueles que vão em busca da verdade, e nesse caso estamos falando da verdade espiritual, é aqueles que encontram o caminho do progresso. Nesse sentido, o progresso espiritual, a renovação espiritual, a nossa reforma íntima e, portanto, a nossa ascensão no campo de espíritos eternos que nós somos, que poderemos um dia sermos espíritos puros. Poderá levar 1.000 anos, 2.000 anos, não sei quanto, vai depender de nós, tá certo? Então Emmanuel fala assim: quem encontra para si mesmo um acordo acomodatício com as experiências da Terra, dificilmente consegue ausentar-se do vale da estagnação,
para os luminosos cimos do conhecimento superior, às vezes tão somente acessíveis pelos trilhos pedregosos do sofrimento. Então, ele está dizendo que não existe crescimento espiritual sem você percorrer, de algum modo, esses trilhos difíceis, aflitivos, que passam pelo sofrimento. Ah, mas Túlio, por que você está nos falando isso? Então quer dizer que nós temos que sofrer? Se nós entendermos um pouquinho a lei da reencarnação, que é o que a doutrina espírita nos explica, nós vamos entender que nós trazemos do passado muitos e muitos defeitos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Então, nós antes de reencarnarmos aqui, fizemos um plano. E nesse plano incluía dificuldades, sofrimentos, lutas, muitas vezes expiações, para sanar essas dificuldades que nós mesmos criamos no passado. Deus nos dá a liberdade de fazer isso a hora que quisermos. E lógico que também, eu sempre gosto de lembrar, que o próprio Cristo nos disse que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Muitas vezes teremos menos sofrimentos se aprendermos a amar mais depressa. Porque esse é o objetivo do Criador. É que as criaturas por Ele criadas aprendam a amar-se mutuamente. Qual o ensinamento maior do Mestre que deixou para nós, Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Então a aflição é uma coisa inerente ao nosso passado espiritual. Agora, a gente pode fazer um futuro espiritual melhor. Como? Sendo melhores nessa presente existência. Tá certo? Então ele continua falando o seguinte: todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura no planeta nasceram na aflição de homens desajustados que souberam criar a renovação à custa do próprio sacrifício. Então agora aqui ele dá alguns exemplos, principalmente na área da ciência, mas para a gente fazer uma analogia com a nossa evolução espiritual. Ele fala: Gutenberg sente a angústia do pensamento enclausurado e estabelece o berço da imprensa. É o fundador da imprensa, né? Colombo reconhece a estreiteza do mundo antigo e, preocupado, avança no rumo da América. Edison experimenta a inquietação das trevas e inventa a lâmpada elétrica, que afugenta as sombras noturnas. Marconi registra o tormento da separação, que isola as criaturas entre si e aperfeiçoa o telégrafo, trazendo à civilização a maravilha do rádio. Pasteur suporta consigo os padecimentos de milhões de enfermos e atormentados e desenvolve a conquista salvadora contra os perigos do microcosmo. Lembrando, né, que Pasteur foi o inventor de muitas das vacinas que a gente conhece hoje. Alinhamos essas citações para nos referirmos tão somente a alguns dos missionários da propriedade comum, né? Não podemos olvidar, porém, acima de tudo, o martiriológico do grande e inesquecível aflito da cruz. Agora ele vai falar do Cristo. Antes de ele falar do Cristo, eu queria lembrar de um outro personagem que está presente no Novo Testamento, que é Paulo de Tarso. Paulo, quando estava prestes a ir para Jerusalém e enfrentar duras provas que ele sabia que seria chamado a advogar a causa do Mestre, portanto passaria por muitos sofrimentos, ele disse assim às pessoas queridas que estavam ali do lado dele: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque Paulo era forte do espírito e ele estava preparado para enfrentar
as dificuldades que mais à frente ele iria enfrentar de verdade mesmo, né? Terminou dando sua vida ao Evangelho de Jesus. Todavia, os companheiros que o seguiam eram ainda vacilantes, fracos, por isso estavam ali chorando, pensando no que iria acontecer com ele. E ele, usando de toda a sua energia bondosa, chama a atenção deles. Falou, não chorem, né? Porque vocês chorando assim estão magoando o meu coração. Mas ele estava mais preocupado com os amigos que estavam ali do que com o que iria acontecer com ele. Então Paulo é um exemplo valoroso de uma pessoa que soube em uma única encarnação fazer uma transformação íntima poderosa, né? E não é à toa que ele é considerado hoje um dos pais da igreja, né? E o apóstolo dos gentios, tá certo? Então, voltando aqui ao texto, que eu quis trazer um exemplo na área da espiritualidade para vocês, ele fala, não podemos esquecer, né? Porém, acima de tudo, o martírio do grande, o martirológico, o martírio do grande e inesquecível aflito da cruz. Sentindo na própria alma as chagas da ignorância e da penúria que arruinavam a humanidade, Cristo vem a nós e imola-se no madeiro, para que o amor incendeie o coração humano na senda dos séculos. Por esse motivo, a última lembrança do divino flagelado, o Cristo, né, está expressa no desajustamento que o assinala no Monte do Testemunho. Aí o Emmanuel conclui assim, nem no céu indiferente aos enigmas do mundo, nem na terra esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens, como a dizer-nos que somente algemados à cruz dos nossos próprios deveres é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho de nossa própria ressurreição. Lembrando que o Cristo, nesses momentos finais da sua existência material entre os homens, elevou o seu olhar a Deus e disse, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então ele conseguiu ainda, conseguiu não, porque ele tinha capacidade para muito mais, mas ele demonstrou, assim, no último momento, o perdão irrestrito para todos nós, pedindo a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos naquele momento. Provavelmente muitos de nós estivemos lá ou passamos por lá, né? Não sabemos, né? Que função tivemos nesses momentos, né? Eu não estou falando que sei alguma coisa, eu estou falando que tudo é possível, né? Então, gente, as aflições que nos acontecem são sempre para nos melhorar, são sempre para nos empurrar para frente, como foram os exemplos de Gutenberg, Edison, Thomas Edison, Pasteur e tudo mais, né? Então, fica aí essa singela lição para todos nós, né? Como a nos lembrar da importância desse caminho pedregoso, muitas vezes, que trilhamos aqui na Terra, mas que ele é um caminho de ascensão, de subida às regiões celestes mais gloriosas do porvir, para o nosso espírito eterno, tá certo? Nós estamos aqui de passagem, e como estamos de passagem, vamos deixar esse corpo e vamos voltar ao mundo espiritual. Então a nossa esperança, o nosso desejo é que quando assim o fizermos, possamos estar melhores do que estávamos quando aqui chegamos, né? Então esse é o nosso desejo e é o desejo do Pai, é o desejo do Cristo, que também nos lembrou que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Tá bom?
Um beijo aí no coração de todos. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.